nós temos vivido neste mundo, mas nós não somos desse mundo. Não é isso que a palavra fala? Nós somos forasteiros aqui, né? Essa terra não nos pertence, os nossos objetivos não podem estar aqui. E é engraçado que conforme a gente vai vivendo, se a gente não se policiar todos os dias, a gente corre o risco de tomar a forma do mundo, que Romanos 12, 1 e 2 fala, né? Não vos amoldeis ao mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que sejais capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o mundo tem um curso, o mundo tem um sistema. Esse mundo funciona de uma maneira que é contrária ao reino de Deus, aquilo que Deus tem para nós. As trevas não conseguem se conciliar com a luz, não convivem com a luz. E muitas vezes existe a voz do mundo e a gente se vê num momento de decisão entre ouvir a voz do mundo ou ouvir a voz de Deus. E é a respeito disso que a gente vai falar. A quem você tem ouvido? A quem ouviremos? E esse é o tema da palavra. A quem ouviremos? O mundo ou Deus? Abre comigo, rapidamente, em Marcos 5, 35. Essa passagem, só para a gente se situar, essa passagem é aquela em que Jesus está no meio da multidão e então vem um chefe da sinagoga chamado Jairo e se encontra com Jesus, porque ele tinha um problema grande na vida dele. A filha dele estava doente, muito doente. E aquele homem, imagina o quanto de religiosidade aquele homem teve que romper para chegar até Jesus. Ele era chefe da sinagoga. Ele era um religioso. E aqueles religiosos se levantavam contra os ensinos de Jesus. Você se lembra? E ele teve que romper com tudo isso. E ir no meio daquela multidão e pedir para Jesus: Jesus, me ajuda. Eu preciso do Senhor lá em casa. Que a minha filha está doente. E então Jesus começa uma conversa com ele e fala: eu vou até a sua casa. E no meio do caminho Jesus é interrompido. Imagina a angústia daquele pai: vamos logo, Jesus, vamos, não. Né? Se desvencilha dessas pessoas. Ele é interrompido por aquela mulher do fluxo de sangue, em que ela toca nas vestes dele e ele sente sair poder. E ele para e começa uma outra história. Não, mas quem me tocou? E os discípulos: Jesus, mas quem te tocou? Existe uma multidão. Não, mas alguém me tocou de forma diferente. Eu senti sair virtude de mim. E aí a mulher se revela, e aí ele tem aquela conversa com ela: mulher, a tua fé te salvou. E em tudo isso, imagina o coração de Jairo, na expectativa de que Jesus fosse até a casa dele. E nesse meio de tempo, a gente chega nesse momento da palavra aqui, Marcos 5:35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Pense num povo sem tato nenhum para dar uma notícia. Não é verdade? Gente, o coração daquele pai aflito, eles chegam assim. Quem tem filho aí já ficou doente, você sabe muito bem do que eu estou falando. A gente estava conversando esses dias, eu e o Rodrigo, né? O Rodrigo trabalha comigo. A vontade da gente é tirar a enfermidade da criança e pôr na gente. E aquele pai com a filha com uma enfermidade tão grande que estava correndo risco de vida. E aí alguém chega e fala: sua filha morreu, acabou tudo, acabou a esperança. Imagina o coração do pai, Jairo.
Não incomode mais o mestre, porque acabaram-se as esperanças. Eles tinham uma esperança de que Jesus poderia curá-la. Eles não tinham conhecimento que Jesus poderia ressuscitá-la. E eles falam, acabou a esperança. E aquele homem recebe aquela notícia, e eu imagino o que se passou no coração dele. E Jesus vira para ele e responde, não fazendo caso do que aquelas pessoas disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E é essa palavra que Deus traz para nós nessa manhã aqui, não tenha medo, somente creia. Se você veio pedindo uma palavra de Deus para a sua vida, Deus traz essa palavra aqui nessa manhã. Não tenha medo, somente creia. E aquele homem se viu no dilema entre ouvir a voz daquelas pessoas que estavam falando, a esperança acabou, tudo está acabado, a sua filha está morta, não adianta incomodar o mestre. E Jesus, do outro lado, falando para ele, não tenha medo, você só precisa crer. Porque Jesus sabia que ele tinha poder para ressuscitar aquela menina. Jesus já tinha ensinado que tudo é possível ao que crê. Mas aquele homem vivendo esse dilema entre ouvir a voz de Deus e ouvir o que o mundo diz. E é o mesmo dilema que nós ouvimos todos os dias nas nossas vidas. Más notícias a gente recebe. Diante de uma luta, você é colocado nessa prova de escolher entre ouvir a voz de Deus e ouvir o que o mundo fala. A quem você tem ouvido, meu irmão? A quem a gente tem ouvido? Esse mundo jaz no maligno. E é incrível como o mundo é especialista em propagar más notícias. Acontece alguma coisa de ruim, logo todo mundo está sabendo. Não é assim? Alguma coisa grave acontece, gente, é rápido. A informação flui de uma forma tremenda e os jornais, né, as pessoas maximizam o negativo. As coisas boas não. As coisas boas são omitidas. Já reparou nisso? O que vem de jornal é a notícia ruim. Porque o mundo vive num sistema do desespero, do medo. Mas nós fomos comprados por preço de sangue, nós não somos mais desse mundo. A linguagem nossa é diferente. A linguagem nossa é de ouvir a voz de Deus, um Deus que faz o impossível acontecer na sua vida, meu irmão. Um Deus que pode mudar as circunstâncias. E talvez alguns irmãos aqui estão esmorecendo na fé porque têm dado ouvido à voz do mundo. Não tenha medo, somente creia. Essa é a palavra que Deus tem para nós aqui nessa manhã. Aleluias, aleluias. Ainda mais nesses dias que nós estamos vivendo aí dessa enfermidade. Estou falando disso porque é o mal da atualidade. Sempre vai ter um mal querendo trazer medo para a gente, meu irmão. Já foi a gripe do frango, já foi a gripe do porco, não é assim? Já foi a crise financeira, já foi a falta de combustível e agora é esse coronavírus aí. E outros virão. Não tenha medo, creia somente. Porque tudo é possível que crê. Então, vamos continuar, versículo 37. E Jesus não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Por que Jesus fez isso? Pensa bem. Jesus não deixou ninguém seguir eles, porque Jairo poderia ser influenciado pela voz do mundo, se aquelas pessoas fossem junto com ele. E Jesus estava falando para ele, Jairo, eu só preciso de uma fagulha de fé no seu coração, uma centelha de fé que tenha no seu coração, basta para eu fazer. Mesmo que seja do tamanho do grão de mostarda, você só precisa crer um pouquinho, Jairo, que eu vou fazer as coisas acontecerem na vida da sua filha. Mas ele não podia ser afetado pela voz do mundo.
E Jesus vai, então, só leva os discípulos, porque eram homens que já caminhavam com ele, eles já tinham visto grandes sinais. E aí eles entram na casa e existe um ambiente de morte. As pessoas chorando, lamentando, porque a menina tinha morrido. E Jesus chega e fala, ela não morreu não, ela só está dormindo. E olha como é o sistema do mundo, é tão diabólico, que aquele povo que estava tudo chorando começa a tirar sarro de Jesus e dar risada de Jesus. Ah, olha lá o mal informado. E muitas vezes as pessoas vão falar para você, você não tem visto as notícias aí não? Você está muito mal informado para estar com essa alegria toda. Saiba que as coisas estão ruins. Meu irmão, Jesus já tinha avisado para a gente, no mundo tereis aflições. E as coisas, conforme o fim se aproxima, não vão melhorar, tendem a piorar. Mas nós somos como o povo de Israel, na terra de Gósen, que as 10 pragas do Egito tomavam o Egito, mas não chegava na casa deles. É essa unção que está sobre a nossa vida. Olha o que Jesus comprou para você. Você vai glorificando a Deus mesmo, porque é isso que o sangue de Cristo comprou para nós. Mesmo no meio das dificuldades, a gente vai ser um povo diferenciado. Então Jesus entra naquele quarto, vamos continuar. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, versículo 38, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando, se lamentando em alta voz. Porque o mundo é assim, né? Quando bate o problema, entra em desespero. Então entrou e lhes disse, por que todos estão nesse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança. Tomou ela pela mão, ele disse, Talita cumi, que significa, menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha cerca de 12 anos, se levantou e começou a andar. Isso deixou todos atônitos. Ele deu ordens expressas para que ninguém dissesse nada a respeito daquele ocorrido e mandou que dessem a ela algo para comer. Jesus fez um milagre ali tremendo, gente. Ressuscitou a vida daquela adolescente, 12 anos de idade, tinha uma vida inteira pela frente. A história da menina não podia acabar ali. Mas se Jairo tivesse dado ouvido à voz do mundo, essa história não teria acontecido. Você quer viver milagre na sua vida? Não dê ouvidos à voz do mundo. Ouça o que Deus quer falar para você. Por quê? Estamos falando de ouvir a voz de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é muito poderosa. A palavra de Deus é muito poderosa. Abre comigo em Gênesis 1. Vamos lá no começo das coisas. Gênesis 1. No princípio, Gênesis 1, 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Aqui mostra como Deus formou o mundo. A terra era sem forma e vazia. Significa o quê? Havia um caos. Não havia ordem. Havia um desarranjo. Mas
o Espírito de Deus começou a passear sobre a face das águas. E onde o Espírito do Senhor entra, as coisas começam a acontecer. E esse mesmo Espírito que estava sobre a face das águas lá no começo de todas as coisas, está na sua vida e na minha vida. E o Espírito testifica com a palavra e a palavra testifica com o Espírito. Então Deus dá uma ordem, libera uma palavra, haja luz. E o que aconteceu? Houve luz. Olha o poder da palavra de Deus. Deus criou todas, e aí Deus, se a gente fosse ler o capítulo inteiro de Gênesis 1, Deus vai ordenando e as coisas vão acontecendo. Deus vai trazendo a existência pela sua palavra. Deus não precisou fazer, Deus apenas ordenou. Olha o poder da palavra de Deus. Deus não precisou construir e fazer, Ele apenas disse, haja e ouve. Se faça e se fez. Deus chama à existência as coisas que não são, sobre a sua vida e sobre a minha vida. Basta uma palavra. Em outra passagem das Escrituras, dos Evangelhos, um homem chega, um centurião romano, chega até Jesus e fala, Jesus, eu preciso de ajuda. E Jesus fala, o que está acontecendo, meu filho? Eu tenho um servo lá na minha casa, que está doente, à beira da morte. Bem parecido com a passagem de Jairo. E Jesus fala, vamos lá. E ele fala o quê? Não, Jesus, o senhor não está entendendo. Eu sou um camarada meio enrolado na vida aí. Eu não sou digno não de o senhor entrar na minha casa. Mas eu creio que basta uma ordem do Senhor e o meu servo será curado lá. Basta uma palavra. E Jesus se admira com aquele homem e fala, eu não achei fé assim em todo Israel. Que seja feito conforme a sua fé, seu servo está sendo curado agora. E aquele homem volta para casa e ele faz a investigação e aquele homem tinha sido curado no mesmo instante que Jesus tinha dado a palavra lá. Aleluias! Basta uma palavra de Jesus para mudar a nossa sorte, meu irmão. Basta um dizer de Jesus. E a sua história muda, a minha história muda. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito poderosa. E em Mateus 22, 29, se você quiser abrir, pode abrir. É importante você abrir para você investigar se está aí mesmo, né? Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras e o poder de Deus. É uma palavra muito conhecida. Mas aqui é um ensinamento tremendo de Jesus. A gente erra quando a gente não conhece a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus? A gente erra quando a gente não conhece a palavra. E a gente erra quando a gente não conhece o poder de Deus. Desde a criação do Gênesis, havia a palavra de Deus e o poder de Deus manifesta através do Espírito Santo. Entenda isso. E a gente tem que buscar a palavra de Deus e o poder de Deus na sua vida. Isso é a receita de vitória. E quando a gente não faz isso, a gente está errando. Você quer acertar? Conhece a palavra e conhece o poder de Deus. Amém? Porque a palavra de Deus, e é uma bênção, porque hoje nós temos ela aqui, gente, impressa no nosso idioma, várias versões, no aplicativo do celular, não é assim? A gente tem liberdade de passar a mão numa Bíblia e andar com ela debaixo do braço. Palavra de Deus, acesso fácil. E a gente tem que beber dessa fonte. Nesses dias maus,
nesses dias de desespero, nesses momentos aí de turbulência, tanto em nível mundial quanto no seu dia a dia, na sua vida pessoal, porque eu não sei o que você vive, mas você sabe as lutas que você passa no dia a dia, não é verdade? Nesses momentos, se eu bebo da fonte da palavra de Deus, a minha sede está saciada e eu não vou me ver desidratado espiritualmente. E se eu também busco uma intimidade com Deus, se eu busco a presença de Deus na minha vida, se eu busco um sobrenatural de Deus, um manifestar da glória de Deus no meu dia a dia, nas mínimas coisas, nas grandes coisas, quando eu me vejo no momento de dificuldade, o Espírito Santo me fortalece, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha como a palavra e o Espírito são alinhados e faz o milagre de Deus na nossa vida. É palavra e é Espírito. E por que a palavra de Deus é tão poderosa? Por que a palavra de Deus tem essa capacidade de gerar, tem essa capacidade de modificar? Porque existe o DNA de Deus em tudo que foi criado. Pensa nisso. Quem criou o mundo natural? Deus. Quem criou o mundo espiritual? Deus. Então, tudo lhe é familiar. Tudo tem afinidade com Deus. Em tudo existe o dedo de Deus. Então, quando Ele chama a existência, quando Ele precisa mudar alguma coisa, para Ele é fácil, porque foi Ele que fez. Se Ele precisar mudar, Ele muda. Entenda isso. É a mesma coisa que um artista que pinta um quadro e se ele quiser modificar aquele quadro, ele tem total autonomia de modificar aquele quadro. Por quê? Foi Ele que fez. Foi Ele que criou. E as circunstâncias da nossa vida estão sob a vontade de Deus, a tutela de Deus, porque um dia nós decidimos entregar nossa vida para Ele. E quando a gente faz isso, Deus se apropria da nossa vida. Ele tem total autonomia e Ele pode fazer do jeito que Ele quiser, tanto por conhecimento de causa como por autorização. Então Deus sabe lidar com aquilo, Deus pode modificar aquilo e Ele tem a liberdade de fazer isso porque nós demos essa liberdade para Ele. Está acompanhando o que Deus quer falar com você? A sua vida está na mão dEle e Ele pode fazer o que Ele quiser. Primeiro porque Ele pode, porque Ele é capaz. E segundo porque você deu autorização para Ele fazer. Aleluias! Nós somos comprados por um bom preço, um preço de sangue. E todas as coisas que nós precisamos já estão escondidas na cruz. Todas as promessas de Deus têm em Cristo o sim e o amém. Essa é a força da palavra de Deus. E qual que é o plano de Satanás? Qual que é o plano de Satanás? Distorcer o que Deus fala. Desde o Éden foi assim. Você lembra? Aquela conversa que a serpente tem com Eva. Qual que foi a estratégia de Satanás? Que jeito que ele começou a conversa? Deus havia falado para Adão e Eva, olha, não toma do fruto dessa árvore aqui. Conhecimento do bem e do mal, não toma. E o que Satanás vem? É verdade que Deus falou para vocês não comerem de nenhum fruto das árvores que estão aqui? Olha como Satanás faz. Entra tentando colocar a palavra de Deus em dúvida. E é isso que Satanás faz na sua vida, meu irmão, e na minha vida. Ele quer colocar a palavra de Deus em dúvida. Mas será que Deus pode? Será que Deus pode curar? Será que Deus pode fazer esse milagre? Será que o meu parente pode se converter? Será que eu vou conseguir ter vitória nessa causa? Deus já ministrou uma palavra, mas o inimigo, a serpente,
começa a colocar dúvida no nosso coração, indo contra a palavra de Deus. E ele é tão sagaz que ele fez isso com Jesus também. Quando Jesus é tentado no deserto, lembra? Satanás pega a palavra de Deus, olha a ousadia, e começa a querer trazer um outro significado. Não, se joga daqui, porque na palavra está escrito que aos seus anjos dará ordem ao seu respeito. Mas Jesus é Jesus. E ele sabia a profundidade dos ensinamentos da palavra de Deus. E ele foi rebatendo com a própria palavra, Satanás. A palavra é a verdade. É isso que você tem que crer, meu irmão. Mesmo tudo diga o contrário, mesmo que tudo pareça ruim, a palavra de Deus é verdade. Mesmo que todos digam que não, mesmo que as circunstâncias falhem, mesmo que a oliveira minta, mesmo que não haja fruto na vide, confia na palavra de Deus. Confia, porque ela é a verdade. Errais não conhecendo as Escrituras, e errais não conhecendo o poder de Deus. E nessa questão de poder, existem várias fontes de poder no mundo natural. Por exemplo, a energia elétrica é um tipo de poder, não é? Que gera uma capacidade para aparelhos funcionarem, para que a luz da nossa casa se acenda, né? É um tipo de poder. Existe outra área de poder, um poder político. Então existe um líder de Estado, o presidente de um país, tem poder para gerenciar o país, para dar ordens, para falar como aquele país vai viver, vai ter o seu dia a dia. É um tipo de poder. Existem também o poder bélico. Então, de repente, determinado país tem mais armas, tem a bomba atômica, então aquele país é temido. Por quê? Porque ele tem poder bélico. Mas o poder de Deus está acima de todas essas coisas. O poder que Deus tem coloca tudo isso no estrado dos pés dele. A palavra fala isso. Deus pega a terra e coloca como estrado dos seus pés. A gente não entende muito isso. Sabe que se a gente estivesse no Velho Testamento, a gente entenderia isso. Trazendo para os nossos dias, sabe aquele paninho que tem no banheiro que você limpa o pé quando você sai do banho? Estrado dos seus pés. O poder da terra é pano que Deus limpa o pé. Ele é todo poderoso. Deus é onipotente. E Jesus fala, lá em Filipenses fala que ele assumiu a forma de servo, a si mesmo se humilhou, então lhe foi dado um nome que está acima de todo nome, para que todo joelho se dobre, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus mesmo disse, todo poder me foi dado no céu e na terra. Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, tanto nos céus quanto na terra, viu? Não é só na terra não, para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus tem todo o poder. E é por isso que ele é capaz de fazer milagre, porque milagres são demonstração de poder de Deus, não é? Quando a gente vê um milagre, a gente fala, olha, isso não é natural, isso aí é algo sobrenatural. E o poder de algo demonstra a sua superioridade, não é? Se alguma coisa tem poder, significa que ela é superior. E o poder de Jesus é equivalente à sua superioridade. Se ele está acima de tudo, o poder dele está acima de tudo. Simples assim. A palavra é simples demais. E Deus nos trouxe aqui para a gente tomar posse disso.
Deus está te lembrando que Ele pode fazer todas as coisas na sua vida. Tudo. Deus não faz um pouco, Deus não faz metade, Deus não faz quase tudo. Ele pode fazer tudo. E eu gostaria que você começasse a encher seu coração de fé, porque qual é o milagre que você está precisando, meu irmão? Ele é um Deus que pode todas as coisas. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E para a gente exemplificar isso, eu gostaria que você abrisse no livro de Esdras. Esdras. Esdras foi um homem que recebeu uma grande missão de Deus, assim como Neemias. Ele recebeu a missão de voltar para Jerusalém para reconstruir a capital, reconstruir o templo, né? Organizar as coisas. Lembra que a gente falou a respeito de Ageu, que o povo tinha saído do cativeiro e tinha voltado para Jerusalém? Deus precisou de um homem para que isso acontecesse, e ele usou a vida de Esdras. E como isso aconteceu? Pensa bem, porque Israel já não era mais povo, entenda isso. Israel já havia perdido o território, já havia sido dissolvido o poder político, né? Os reis já não administravam mais, o povo já tinha sido distribuído no Império Babilônio, até o idioma já estava sendo suprimido. Eles foram a mesma coisa que um país invade o outro e pega a população e leva cativa. E chega lá, eles não vão poder falar o idioma que eles falavam aqui, eles tinham que falar o idioma do povo conquistador. E eles estavam nessa situação ali, mas Deus tinha uma promessa para aquele povo. Eu vos trarei novamente para esse lugar. Eu reconstruirei esse templo novamente. E aí Deus começa a fazer um reboliço. Que Deus faça um reboliço na sua vida e na minha vida. Santo, né? Esdras 7, versículo 11. Temos aqui uma cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote e escriba Esdras, conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor para Israel. Esdras era o quê? Um sacerdote, escriba, e ele conhecia a palavra. Está escrito isso aí na sua Bíblia? Conhecedor dos mandamentos e decretos do Senhor. Ele sabia que havia uma promessa para o povo de Israel. E a palavra continua: Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, paz e prosperidade. Estou decretando que qualquer israelita em meu reino, inclusive sacerdotes e levitas, que desejar ir a Jerusalém com você, poderá fazê-lo. E Deus começa a mover. Olha só, gente, a gente precisa entender. Esse rei aqui, Artaxerxes, não era um rei que servia a Deus, Yahvé. O Império Babilônio, a Babilônia era a capital do Império Assírio, na verdade. Eles tinham outros deuses, tanto que quando a gente associa a palavra Babilônia ao quê? Ao mundo, não é? Olha, uma Babilônia, isso aí é uma bagunça, não, ninguém busca Deus. Mas Deus é um Deus que quebra o coração de reis. Assim como Ele fez com Faraó, assim como Ele fez com Ciro, Ele faz na vida desse homem aqui. Ele pega a nação mais poderosa da terra e fala: essa nação aí eu vou usar para abençoar o meu povo. Olha só, assim como ele fez com
Israel que saiu do Egito, o povo de Israel saiu do Egito, que era escravo, eles saíram com despojo. Lembra disso? E aí Deus começa a mover o coração desse homem e Deus toca no coração dele e fala, ó, ele lança um decreto, ele lança uma lei, liberando israelitas para voltarem para a sua terra. Qualquer israelita. Olha só, gente, tremendo. Porque aquele povo estava servindo a Babilônia como escravo. Aquele povo era a engrenagem de trabalho. Aquelas pessoas já estavam comprometidas naquela nação. E vem esse decreto. Foi uma lei áurea, uma carta de alforria. Estou liberando esse povo para voltar para a sua nação. Aleluias, e Jesus fez isso pela gente. Estou liberando esse povo do cativeiro. Aleluias! Um dia aconteceu isso na minha vida. Um dia aconteceu isso na sua vida. A gente era escravo da Babilônia. A gente era escravo do pecado, mas Jesus nos comprou e nos liberou. A gente recebeu o escrito de dívida que havia contra nós, foi rasgado. E nós recebemos a liberação, e ainda esse rei lança uma palavra aqui, esse rei ímpio, Deus usa a boca dele como profeta, paz e prosperidade. E a palavra continua, estou decretando qualquer israelita em meu reino, inclusive sacerdotes e levitas que desejam ir a Jerusalém, que possam fazê-lo. Versículo 14. Você está sendo enviado pelo rei e por seus 7 conselheiros, para fazer uma investigação em Judá e em Jerusalém com respeito à lei do seu Deus, que já está em suas mãos. Além disso, você levará prata, ouro, que o rei e os seus conselheiros voluntariamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Olha só o que Deus vai fazendo, o milagre não parou por aí. Eu estou liberando para você ir lá e alinhar aquela nação com a vontade de Deus. Faça uma investigação a respeito da lei do seu Deus, Esdras. Vai lá. O rei estava falando para ele, eu te dou liberação. Vai lá, veja o que não está em conformidade com o que Deus fala, o seu Deus fala, e você pode fazer com que as coisas se alinhem para que entre nos preceitos de Deus. Vai tomando posse disso para a sua vida. É isso que Jesus comprou para você. O que está em desarranjo com a palavra de Deus na sua vida, Deus te dá essa liberação para que as coisas comecem a acontecer e mudar os destinos, as prioridades, para que se alinhem com a vontade de Deus. E aí não para por aí, a bênção vai só aumentando. E eu, o rei, e os meus 7 conselheiros, era o rei e o parlamento dele, nós estamos dando uma oferta em dinheiro para financiar todas as modificações que precisam acontecer. Gente, o rei pôs a mão no bolso para financiar uma nação que não era dele e para financiar preceitos de um Deus ao qual ele não servia. A palavra fala que os ímpios entesouram para os justos, sabia disso? Todo o trabalhar de Deus naquele momento, aquele império, a Babilônia tinha muito capacidade financeira, era a nação mais rica. Deus fez isso para quê? Para eles entesourar para o povo de Israel. Olha só, gente, o que Deus faz. E não para por aí as bênçãos. Vamos lendo. Vai tomando posse disso para a sua vida. Amém? Versículo 16. E juntamente com toda essa prata e todo esse ouro, você também receberá das províncias da Babilônia, bem como as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes para o templo deles em Jerusalém. E com esse dinheiro, compre novilhos, carneiros, cordeiros, e como também tudo o que for necessário para as suas ofertas de cereal e de bebida, e sacrifique-se no altar do templo do seu Deus
em Jerusalém. E você e seus irmãos poderão fazer o que acharem melhor com o restante da prata e do ouro, de acordo com a vontade do seu Deus. Olha aqui. Gente, ele está falando, e vocês vão caminhando, onde vocês passarem, existem as outras cidades, até que vocês cheguem lá, vocês vão cobrando imposto dessas cidades. E vão recebendo as ofertas que essas cidades der. Chegando lá, primeira coisa que vocês vão fazer com esse dinheiro, vocês separam o que é oferta para Deus. Um rei ímpio falando do princípio de ofertas e primícias e dízimo. E o restante vocês podem gastar do jeito que vocês quiserem. Olha, gente, isso não se aplica na nossa vida? Não é o plano de Deus para a nossa vida? Podem ir, eu estou dando liberdade para vocês não serem mais escravos. Glória a Deus. Mas não só isso, eu estou dando uma prosperidade sobre a vida de vocês. Glória a Deus. Não só isso, no caminho vocês vão ir recebendo prosperidade. Mas chegando lá, que vocês honrem ao seu Deus. Que vocês comprem o que for necessário para ofertar a Deus. E o restante, gastem conforme vocês quiserem, de acordo com a lei do seu Deus. Aleluias. Aleluias. E a bênção não acaba por aí, gente. Versículo 19. E entreguem ao Deus de Jerusalém todos os utensílios que foram confiados a você para o culto no templo do seu Deus. E todas as demais despesas necessárias com relação ao templo do seu Deus serão pagas pelo tesouro real. Aqui é bom a gente fazer uma paradinha. Porque, gente, não sei se você se lembra que o templo que foi construído por Salomão, haviam vários utensílios que eram do dia a dia para o serviço no templo. O utensílio mais conhecido e alguns móveis, né? A arca da aliança, a mesa dos pães, você se lembra disso? O altar de bronze, o altar de sacrifício, e haviam incensários, garfos, tudo feito de ouro. Deus deu a planta de cada uma dessas coisas, e essas coisas foram confiscadas quando a Babilônia entra em Jerusalém, destrói o templo, destrói a cidade inteira e pega tudo aquilo e leva. Mas Deus é um Deus que não deixa nada para trás. Lembra que falou, nenhuma unha ficará no Egito. E aí Deus fala, o negócio é o seguinte, e a gente está devolvendo todos esses utensílios para que vocês possam adorar a Deus. Sabe o que isso Deus me revelou? Que Deus vai te dar todas as condições necessárias para você adorar a Deus. Tudo que for necessário para você fazer a vontade de Deus, Deus vai te capacitar. Ah, Deus, mas está difícil ir para a igreja, porque eu moro longe. Meu irmão, Deus vai te dar uma condição de você vir para cá. Não, Deus, de repente você está no ministério e precisa de algo. Vou dar um exemplo do ministério de louvor, por exemplo, que a gente precisa dos nossos instrumentos. Deus vai te dar o instrumento que você precisa para adorar Ele. Não, de repente, Deus, mas eu preciso comprar uma Bíblia, eu sou mestre, eu estou no braço do mestral, eu preciso comprar esse livro, mas estou sem dinheiro, meu irmão. Deus vai fazer milagre na sua vida. Todas as condições necessárias. Deus, eu não tenho uma roupa bonitinha para ir para o culto. Deus vai te dar a roupa. Tudo o que precisa para adorar a Deus, Deus vai nos dar. E a palavra continua. Versículo 21. Agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território a oeste do Eufrates que forneçam tudo o que o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, solicitar a vocês. Até 3,5 toneladas de prata. Meu irmão, qual que é o tamanho da sua fé aí, né? 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite, sal à vontade, tudo o que o Deus dos céus tenha prescrito, que se faça com presteza para o templo do Deus dos céus, para que a sua ira não venha contra o império do rei
e os seus descendentes. Aqui revela um pouco da visão que o Artaxerxes tinha a respeito da divindade. Todos os relacionamentos que eles tinham com os deuses deles era esse, um Deus que castiga. Então ele estava falando, não, vou fazer isso para que esse rei aí, que eu sei que é um rei, esse Deus aí, eu sei que é um Deus muito poderoso, não traga maldição sobre o meu império. Então vocês fazem tudo certinho, porque eu não quero que venha problema para cima de mim. Não pequem em nada. Aquele rei, o dono do melhor trono, ele era o cabeça de nações, mas ele temia ao Deus de Israel. Meu irmão, eu quero te falar que no mundo espiritual, qualquer tipo de potestade tem medo de Jesus. Vocês lembram quando Jesus chega em Gadara e ele vê aquele endemoniado, aquele homem que conseguia quebrar corrente? Você imagina isso? O espírito maligno se manifestava na vida daquele homem de uma forma tão horrenda que ele conseguia quebrar cadeias, ele vivia no cemitério, rasgava as roupas, ninguém se relacionava com aquele homem, porque aquele homem era cobra criada. Não mexe. Imagina a mãe quando passava com perto daquele homem, com o filho. Não, filho, vem para cá. Né? Ninguém chegava perto daquele homem. Mas Jesus chega de longe e os demônios já começam a ter medo de Jesus. Jesus, filho de Davi, que temos nós contigo? E a palavra ainda revela que era uma legião de demônios que estava sobre a vida daquele homem. O inimigo treme as pernas quando ele vê Jesus. O nome de Jesus está sobre a sua vida, meu irmão. Anda com Jesus, tem intimidade com Jesus e as trevas vão temer onde você chegar. Sabe aquele crente que tem medo, né? Tenho medo dessas coisas de libertação, essas coisas de demônio, eu tenho medo. Meu irmão, é o demônio que tem medo de você, porque tem Jesus na sua vida. O nome que está acima sobre todo nome. Seu nome não, o meu nome não, mas o nome de Jesus que está sobre mim. Porque o demônio tem medo, porque ele sabe que ele apanha. Jesus fala isso. Como é que alguém entra na casa do homem valente se não amarra ele primeiro? Né? Falando de batalha espiritual. E Jesus chega, todo demônio fica sem ação. E a palavra de Deus continua. 24. Saibam também que vocês não têm autoridade de exigir impostos, tributos ou taxa de nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo e de todos quanto trabalham nesse templo de Deus. E você, Esdras, com a sabedoria que o Deus lhe deu, nomeie magistrados, juízes, para ministrarem justiça a todo o povo do território a oeste do Eufrates, a todos os que conhecem as leis do seu Deus. E aos que não as conhecem, você deverá ensiná-las. E aquele que não obedecer à lei do Deus de vocês e à lei do rei, que seja punido com morte, exílio ou confisco de bens na prisão. Olha só, ele ainda arremata falando isso. E o negócio é o seguinte, não vão poder cobrar imposto de sacerdote, levita, cantor. Tomou posse, hein? Né? E fala assim, vocês não vão poder cobrar imposto. E o seguinte, você, Esdras, comece a nomear pessoas, colocar pessoas nos seus devidos lugares. E ele dá uma ordem para Esdras, arruma a casa, Esdras. E Deus nos dá essa palavra aqui, arruma a casa. Coloca as coisas nos seus devidos lugares. Organiza a casa. E ainda termina falando assim, e você reforça quem já conhece a lei, né, para ministrar justiça a todo o povo, a todos os que conhecem as leis dos seus deuses. E os que não as conhecem, você deverá ensiná-las. Isso é tremendo, meu irmão. Você quer testemunhar de Jesus? Testemunhe com a sua vida. As pessoas têm que
aprender de Jesus no nosso dia a dia, do jeito que a gente fala, do jeito que a gente age. Nós somos uma carta aberta, lida por todos os homens. Quem não conhece a lei de Deus vai achar estranho o jeito que você leva a sua vida, o jeito que você cria seu filho, sabia? Vai achar estranho o jeito que você fala. Esses dias eu fui atender um cliente e eu estou tão acostumado a cumprimentar com a paz do Senhor que eu cheguei para ele e falei, ô paz, tudo bem? Ele falou, paz, por quê? Está em guerra, alguma coisa? Mal sabe ele que existe uma guerra mesmo, né? O jeito que a gente fala, o jeito que a gente cria, o jeito que a gente leva a nossa vida é diferenciado. Mas tem que ser diferente mesmo, porque se for igual a gente é do mundo. Não é? Que as pessoas aprendam. Esdras recebeu essa missão. Olha, ensina as pessoas. Aí a pessoa vai perguntar, mas por que você falou isso para o seu filho? Não, porque Deus pede que a gente tenha temor, então eu ensino meu filho assim. Não, Deus pede na palavra dele que eu seja uma pessoa honesta, então é por isso que eu estou fazendo isso. Somos carta aberta e lida por todos os homens. Amém? Amém mesmo? Você tomou posse dessa palavra? Aleluias.